Olá, pessoal. Meu nome é Fernando, eu sou psicólogo aqui em Araraquara. Eu sou um psicólogo que trabalha diretamente com saúde mental. E eu vim fazer essa discussão com a finalidade de esclarecimento de informações, uma questão educativa. Acho que é importante pararmos para analisar esse contexto da necessidade de discutir sobre a reforma psiquiátrica de uma maneira breve, entender o que é essa reforma psiquiátrica, por que aconteceu e qual foi o desenrolar dessa reforma. Ou seja, em que posição que estamos hoje dentro da reforma, falando sobre a construção dos aparelhos de atendimento às questões de saúde mental. Então, quando a gente fala sobre reforma psiquiátrica, a gente não pode perder de vista a própria história, o desenvolvimento da história, o que aconteceu com as pessoas que tinham sofrimento psíquico. Não podemos perder de vista mesmo o quanto as terapêuticas que durante praticamente séculos eram extremamente inadequadas, extremamente sem sentido mesmo, muitas delas provocando morte às pessoas que estavam em sofrimento. Em determinado momento, eles até acreditavam que estava auxiliando com projetos de tentativas de auxílio àquela pessoa, como, por exemplo, afogar a pessoa dentro de tina de água, provocar choque insulínico nas pessoas. Muita gente morreu dentro desse contexto. E antes, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas que tinham transtornos mentais que eram consideradas como envolvidas pelo demônio, envolvidas por bruxaria e eram queimadas nas fogueiras lá na Idade Média, lá atrás? Ou seja, a história está repleta de situações negativas às pessoas que tinham sofrimento psíquico. No decorrer dos séculos, foram feitas inúmeras tentativas de auxílio a essas pessoas. Mas a gente fala e a gente determina o quanto as terapêuticas foram insuficientes. Com o surgimento dos hospitais, o quanto os hospitais foram crescendo cada vez mais, eles foram se tornando lugares de aglomerações de pessoas. Aglomerações, porque onde cabiam 200, 300 pessoas, chegou um momento da história da psiquiatria que se encontrava 10 mil, 12 mil pessoas nos lugares onde cabia 300, 400. Ou seja, os hospitais chegou em um determinado momento que eram lugares de aglomeração de pessoas. A ideia é, bom, entendeu-se que não funcionava. Entendeu-se que as terapêuticas que eram oferecidas, ou o que se propunha para tentar ajudar essas pessoas, eram insatisfatórias. Precisava se mudar. A ideia da reforma psiquiátrica, ela traz esse contexto. Olha, o que se foi feito até agora não tem sentido. Não se resolvia, não se proporcionava melhoras nenhuma para essas pessoas em sofrimento psíquico. Chegou-se o momento que encontravam as pessoas dentro desses lugares de aglomeração, isso já aqui no século XX, nas primeiras décadas do século XX, e depois, nos meados do século XX, década de 80, 70, 80, aglomerado de pessoas sem função nenhuma. Simplesmente pessoas que foram perdendo as características de seres saudáveis. É onde a gente vê, né? Se a gente for pegar inúmeros filmes, desde do Bicho de Sete Cabeças, desde da história escrito pela jornalista Daniela, o Holocausto Brasileiro, os grandes hospitais lá em Minas, Barbacena,
com aquele aglomerado de pessoas que foram se descaracterizando. A reforma psiquiátrica mundial e brasileira foi estritamente necessária, ou seja, dar uma valorização, humanização para essas pessoas que precisam. No Brasil, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, final da década de 80, com o próprio movimento das conferências nacionais, com o próprio surgimento do SUS, na década de 90, no começo da década de 90, já se pensou em fazer essa reforma. Fazer a reforma da assistência à saúde no Brasil, juntamente à reforma da assistência psiquiátrica. Então, quando a gente fala de SUS, surgimento de SUS, todas as políticas, todos os encontros das conferências, foi proporcionar a modificação, a humanização dessa assistência. Humanização da assistência a essas pessoas. A ideia de humanizar, aplicar uma política de humanização, foi para proporcionar a ideia de que essa pessoa ela precisa ser vista de uma maneira integral. Ela tem o direito à assistência à saúde, da maneira como todas as pessoas que estavam adoecendo que têm o direito de ser assistida de maneira humanizada, de uma maneira integral na sua saúde, ou seja, o direito universal à assistência à saúde. E as pessoas com sofrimento psíquico também precisavam receber essa assistência. Ampliar. Então, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, na década de 80, com o surgimento de leis para modificar a assistência hospitalar, ou seja, aplicar políticas, aplicar leis para que se ampliasse a ideia da assistência, de tratamento a essas pessoas que estavam em sofrimento. O hospital psiquiátrico, ele não precisava ou não poderia mais ser o centro da assistência. Vamos ampliar. A ideia da lei da reforma psiquiátrica brasileira ou da lei de Paulo Delgado, ela traz esse apontamento. Precisamos modificar a assistência à pessoa em sofrimento psíquico para proporcionar a ideia de que ela pode ser atendida na sua comunidade. Quando se fala de assistência à pessoa em sofrimento psíquico, se abre um campo de entendimento, de pensamento e traz a ideia principal de ressocialização. Vamos ressocializar. A ideia de construir outros serviços de assistência foi proporcionar a ressocialização, que a pessoa ela tem direito de receber assistência na comunidade. Essa foi a ideia de reduzir o máximo possível da assistência em nível hospitalar para pensar na assistência em nível secundário, em nível primário. Ou seja, oferecer atendimento à saúde mental às pessoas em nível de atenção primária, ali mesmo no bairro. Se a pessoa não conseguisse evoluir naquele sofrimento, não conseguir melhorar, ela era encaminhada para o serviço secundário. Ou seja, a construção de serviços secundários foi uma lei. Foi uma proposta de modificação. Não estava acontecendo somente no Brasil. Praticamente, em muitos países do mundo, estava se propondo a assistência secundária. A pessoa precisa estar recebendo um atendimento integral, com uma equipe especializada, preparada para acolher essa pessoa, fazer a assistência, seja psiquiátrica, seja psicológica, de enfermagem, de serviço social, de terapia ocupacional, assistência farmacêutica, assistência de educadores físicos em nível secundário. E o CAPS, a ideia da construção do CAPS traz essa função. Uma equipe especializada, uma equipe preparada para fornecer uma ressocialização. A palavra, talvez, mais importante é a humanização. Um tratamento mais humanizado na comunidade. Que a pessoa não precisa, ela só vai para uma internação quando todos os outros serviços não foram suficientes
para ajudar essa pessoa em sofrimento psíquico cada vez mais complexo. Aí ela vai passar por uma intervenção de internação. De internação. Muitas delas no hospital geral, em leitos psiquiátricos no hospital geral, que também é uma lei. Caso contrário, ela pode ser atendida no CAPS, que foi a construção, talvez a construção mais importante no Brasil, desse movimento de reforma. Vamos modificar a assistência. O CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, foi uma estrutura secundária de atendimento especializado para fazer a ressocialização. Fornecer atendimento para uma equipe especializada, uma equipe preparada da saúde mental para manter essa pessoa, fazer o acompanhamento sem que ela precise ir para uma intervenção de internação. Aqui em Araraquara, quando a gente está falando desse movimento, dessa reforma, o primeiro CAPS que a gente fala, que surgiu aqui, foi em 2000, dia 22 de agosto de 2000. O CAPS, que ele ficava hoje, acho que é Jardim Velosa, Vila Velosa, que era no Jardim Harmonia, ele trouxe a sua transformação, porque Araraquara, ele traz final da década do século XX, uma estrutura muito forte na psiquiatria. Por que essa estrutura forte? Porque tinha 2 hospitais psiquiátricos aqui. O Instituto Araraquarense de Psiquiatria, que depois ele encerrou seus atendimentos. Por quê? Quando estava fazendo a reforma, um poder muito grande de avaliação dos serviços de atendimento estava crescendo cada vez mais as avaliações dos serviços. Então, o Instituto Araraquarense ele não conseguiu acompanhar essa evolução. O Hospital Psiquiátrico Caibar-Schutel, depois a Casa Caibar-Schutel, ele se manteve, ele foi se transformando e existe, permanece ainda em atividades modificadas. Então, no final do século XX, a força da psiquiatria em Araraquara era muito grande. Mas com a reforma e as desconstruções foram surgindo. Então surgiu o CAPS em 2000, com a função reintegradora, de reinserção. Estava recebendo, então, as pessoas que eram portadoras ou estavam manifestando transtornos mentais mais graves, em casos de esquizofrenia ou outros transtornos mentais com manifestações sintomáticas mais graves. Se mantém, né, a equipe especializada no CAPS desde 2000 com a ideia de reintegração, de ressocialização, de manutenção de uma assistência para que a pessoa precise cada vez menos. Então, o serviço do CAPS, ele funciona de segunda a sexta, é o CAPS 2, o CAPS mental, de segunda a sexta, se não me engano, é das 7 ou das 8 horas da manhã até as 18 horas. Não é um CAPS 3, por isso que ele encerra a atividade às sextas-feiras, às 18 horas. Em 2011 surgiu o CAPS AD, que tem a mesma função de reinserção, de reintegração, mas as pessoas que fazem uso problemático de drogas. Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas. Já falando que álcool é uma droga. O CAPS AD funciona em Araraquara desde 2011, também com uma equipe especializada, também com uma equipe preparada para manter essa pessoa em atendimento psicológico, de enfermagem, de serviço social, psiquiátrico, clínica médica, farmacêutico, terapêutico ocupacional. Toda uma função para manter a pessoa na sua comunidade, recebendo essa assistência especializada também de segunda a sexta-feira, não é o CAPS AD3. Então, ele encerra o serviço na sexta-feira. Então, o objetivo do município é avançar nos aparelhos de saúde mental, ou seja, pensa-se logo de fazer essa construção, de trazer o CAPS, tanto o CAPS 3 quanto o CAPS AD3, porque é um serviço necessário para funcionar 24 horas de segunda a segunda-feira, inclusive em feriados, com leitos proporcionais para atender as pessoas nas suas necessidades. Ou seja, Araraquara está dentro da reforma psiquiátrica, oferecendo esse serviço transformado
esse serviço especializado para atender as pessoas em sofrimento psíquico, seja em transtornos mentais ou em transtornos mentais por abuso de uso problemático de drogas. Então, Araraquara está dentro do movimento de reforma psiquiátrica. Continuamos na assistência. Tá certo, pessoal? Então, a reforma psiquiátrica continua, não é estática, é dinâmica, porque ela sempre vai modificar. Sempre modifica as necessidades, tanto das pessoas quanto do município. A reforma psiquiátrica é uma realidade e a gente luta para que ela cresça cada vez mais. Tá certo, pessoal? Um grande abraço aí para quem tá assistindo, que tá ouvindo. E se aderem a esse movimento, conheçam cada vez mais. Se aderem, lutem pela reforma psiquiátrica, lutem pelo alívio do sofrimento psíquico dessas pessoas. Temos esse dever histórico, pessoal. Um grande abraço.